Olá, pessoal, como vão vocês? A paz de Cristo a todos, né? Não vou dar bom dia, nem boa tarde, nem meia-noite, porque eu não sei que hora que você vai estar por aí. Bom, eu e o pastor Eu tô Giba, aqui, né? eu tô aqui às 3h30 da tarde, né? Agora eu Nós não estamos sei. gravando isso no dia 29 de outubro de 2022, um dia antes das nossas eleições no Brasil. Exatamente. E nós gostaríamos de conversar um pouco, eu e o pastor Giba estamos aqui abrindo essa live para a gente bater um papo, para a gente saber mais ou menos quais são as perspectivas, o que está acontecendo no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um celeiro, nós temos várias promessas para o Brasil, muitas coisas aí pelo Brasil. E nesse momento de muita polarização que nós estamos vivendo no nosso país, com muita gente aflita, né? Com muitas e muitas coisas, a gente resolveu sentar e bater um papo, né, sobre isso, né? Eu gostaria também, se o pastor Giba puder me deixar eu falar um pouco sobre o testemunho que nós estamos vivendo aqui, né, que eu atualmente moro no Canadá, eu não moro mais no Brasil, e nós vamos aqui passar um tempo, né, até quando Deus mandar a gente voltar. Então, eu gostaria de abrir, dar as boas-vindas ao pastor Giba para a gente poder conversar. Então, pastor Giba, E aí, tudo bem, Eduardo? fala aí com o pessoal aí para a gente. Aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe, eu não sei as pessoas que estão assistindo da onde, né? Tem algumas pessoas de Angola que assistem, outras pessoas de Portugal que nos assistem, né? Alguns irmãos aí de língua hispana, mas aqui está uma guerra, né? E as pessoas acham que essa guerra é uma guerra somente política, é uma guerra somente de facções aí culturais, mas é muito, muito além disso. Aqui está a disputa mesmo, né, pelo Brasil, mas é o poder das trevas tentando invadir, tentando reconquistar, mas o Senhor tem o controle. E eu olho para o cenário mundial hoje, eu olho para o cenário do mundo, né? E vejo os propósitos, os planos de Deus que ele tem, não só para o Brasil, para a nação do Brasil, mas dentro da escatologia bíblica, né? Dentro daquilo que Deus realmente tem no horário, na hora dele, né? No cronos dele. Ele tem um relógio dele, e ele vai cumprir, ele está cumprindo tudo aquilo que é determinado, né? Do céu. Os céus comandam, né? É A gente verdade. aqui na Terra, a gente dá o sim, aí Deus vem. Ele, né, desde lá do Velho Testamento, ele fala, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, você escolhe. Mas Deus tem feito muitas promessas. Eu estava vendo aqui promessas de 1925, se me engano. Então tem promessas para o Brasil, né, do celeiro das nações, mas como eu já disse nas ministrações que saíram aí esses dias, nessa semana no canal mesmo, Eduardo, você deve ter acompanhado, claro que você que faz toda a edição, né? Sim. Alguns irmãos até estão assustados, assim, vamos, pastor Gil, mas não está surgindo. Você fala, cara, realmente é resposta de oração, é resposta de jejum, é resposta dos devocionais, da entrega mesmo pessoal. E Deus está falando. Deus está falando. Não para de falar, Eduardo. Está É, escandaloso. sim, é o que eu acho assim bem interessante é que você vê pastores diferentes, de lugares diferentes, De recebendo a épocas e mesma anos palavra. diferentes. As palavras administradas estão sendo praticamente a mesma. É a mesma palavra na boca de pessoas diferentes, de estados diferentes, né? A gente vê que o Senhor tem um cuidado muito grande com o povo dele, né? E ele sempre se colocou como o provedor, né? O provedor de tudo é Deus. A gente não pode ficar preso às pessoas, a fulano, ou beltrano, o A, o B, o C. Isso não importa. Nós devemos escolher umas pessoas que realmente estão mais próximas de Deus, que representam mais os nossos valores, né?
Mas, no fundo, quem traz a provisão, quem traz o livramento, quem traz a salvação, quem traz o conforto, é o Espírito Santo de Deus, não é? E a gente sabe muito bem disso. A gente É está engraçado, perdendo Eduardo, esse foco. você estava falando algo aí sobre o Espírito Santo, ele está falando. E o Espírito Santo, ele não tem assim pessoas privilegiadas. Ele trabalha com quem tem sede, com quem busca, ele fala a mesma coisa. Dia 23 passado, domingo passado, eu fui ministrar numa igreja à noite de um amigo do pastor Flávio, aqui da comunidade Ramo da Vida aqui de Campinas, e Deus tinha falado comigo no sábado pela manhã, aqui. E eu, assim, tava que nem tô hoje, tá? Hoje Deus falou algo para mim aqui também tremendo. Mas ele me deu uma palavra dentro de Zacarias, né? O qual estou fazendo estudo. E na segunda-feira, né? Na segunda-feira, eu vi uma pastora que ela está fazendo uma live por dia aqui para o Brasil. Deus falou exatamente a mesma palavra que ele deu para mim. Falei, olha, a sorte que foi gravado, a sorte que foi um dia antes. Porque senão teriam falado, o pastor Giba foi lá e copiou dela. Plagiou, né? Plagiou. Mas não. Quando eu vi aquela pastora, e estava tarde da noite já, ela falando, eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, o teu Espírito Santo é tremendo mesmo. Porque ele está escancarando, ele está revelando, ele está deixando as claras para qualquer pessoa, para quem quer que veja. Aqueles que têm disposição em ver, porque tem muita gente que fala, não quero saber, quero continuar no erro, então É, fica uma névoa que vem e cobre a mente, o raciocínio da pessoa. A pessoa não consegue enxergar. Entendeu, Eduardo? entendi. Bom, eu vou dar um testemunho bem breve aqui, pastor, tá? Hum. Amanhã nós teremos eleições no Brasil e eu quero, irmão, trazer para você um conforto para o seu coração. Fique tranquilo, né? Você não depende de resultado de eleições, tá? Eu morei aqui, eu vim para o Canadá em junho de 2019. Eu vim com o intuito de estudar inglês, de aprender a língua e tal, de estudar aqui um tempo e depois procurar emprego. Bom, quando chegou em março, fevereiro, eu estava sem emprego, estava só estudando, né? E quando chegou em fevereiro, nós tivemos uma pandemia em 2020. E a minha previsão era que em 2020 eu já começasse a trabalhar, arrumar emprego e tal, né? E o que aconteceu foi que todas as vagas de emprego fecharam, as empresas pararam de contratar, e eu tive que trabalhar, fazer alguma coisa, né? E o que tinha para fazer, meus irmãos, era serviço de delivery. Então eu tive que sair para fazer entrega na rua. Todo mundo em casa, fechado, escondido do vírus, todo mundo com máscara, com álcool gel, e eu na rua trazendo comida para aquelas pessoas que ficaram em casa, pedindo comida, né? E eu tive que ir para a rua, né? Com álcool gel, com máscara e tudo mais, mas eu tive que enfrentar o vírus de peito aberto, porque afinal de contas eu precisava trazer dinheiro para casa para sustentar, comprar comida, essas coisas todas. E o que eu posso dizer para vocês, meus irmãos, é que Deus é Deus sempre. Deus trouxe a provisão, Deus nos abençoou aqui demais. Durante esse período, nós não ficamos doentes, ninguém pegou Covid aqui em casa, nós não pegamos Covid, Graças a ninguém pegou Deus. Covid. E eu estava na rua, eu estava assim, exposto, digamos assim, né? Eu estava exposto, né? E nós não tivemos nada. Deus nos supriu, Deus nos abençoou, Deus nos deu saúde, né? E tudo passou, meus irmãos. 2 anos depois, nós tivemos 2 anos de pandemia. Eu fiquei praticamente 2 anos aqui desempregado, sem emprego formal, né? E Deus nos abençoou. Graças ao Senhor, nós conseguimos trabalhar, conseguimos sustentar. Depois, no meio da pandemia, eu consegui um emprego, comecei a trabalhar no emprego e tal. Não foram empregos muito bons, mas já trazia sustento e tudo mais, e nós não tivemos falta de nada. Não tivemos falta de nada, o Senhor sempre esteve aqui conosco. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que você não depende de ninguém, você depende somente do Senhor Jesus.
tá bom? Aquieta seu coração, fique com seu coração tranquilo, faça a sua escolha conforme a sua consciência, conforme os seus valores cristãos, né? Mas não se preocupe com quem vai Valores e ganhar. princípios, né? Exato. Valores e princípios. Valores e princípios. Você não tem que se preocupar com quem. Agora, fulano ganhou, fulano, o que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada, o Senhor vai estar cuidando de você. Tá bom? Pastor Giba, você teve um devocional hoje de manhã, né? Deus falou muito com você, a gente compartilhou um pouquinho. Você quer falar É, sobre isso agora? Ou... Na verdade, Eduardo, é o que eu falei para você, tá assim, quem busca, encontra. E o Brasil está passando por esse período de 21 dias de jejum e oração, onde os pastores eles estão fazendo essa campanha. E eu já venho, não agora só desses 21 dias, mas eu estou já há um bom tempo, eu estou fazendo um estudo dos profetas maiores, menores, e nessa época agora eu comecei a fazer um estudo de Zacarias. E Deus tem falado assim, escancarado. Eu tenho estudado a palavra, tenho meditado em cada palavra, em cada versículo, em cada palavrinha mesmo, às vezes buscando a etimologia da palavra, de onde veio tudo, né? E tanto que nesses últimos dias eu tenho pregado, né? Eu tenho ministrado aquilo que Deus tem falado e tem sido assim escandaloso. A palavra não tem outra palavra. Está sendo escancarado mesmo as coisas, né? Deus falando. Até eu achei engraçado um irmão lá de Porto Alegre, lá, o Jorge, ele me escreveu aqui, falou, pô, pastor Giba, tinha que aumentar o alcance do canal, né? Você tem que aumentar o alcance com essas palavras, porque, poxa, o Brasil inteiro tinha que ouvir. Eu falei, olha, Jorge, eu peço para todo mundo, o Eduardo coloca na edição lá, escreva um comentário, né? Divulgue, pô, deixa o joinha, mas praticamente ninguém faz isso. E é uma das coisas que o algoritmo, né, usa para poder distribuir e espalhar a palavra, né? Que é a palavra do Senhor. Mas hoje pela manhã, Deus falou novamente comigo, né? Mas foi assim muito. Se eu olhar e falar assim, meu Deus do céu, Senhor, eu tô ficando louco desse jeito. Não, é isso mesmo, né? É engraçado que, como eu falei para você, desde o começo lá do livro de Zacarias, né? A gente pega a história lá do povo, né? De Judá ali, né, da nação de Israel, né, daquela tribo ali, e Zacarias, eles saem daquele período pós-babilônico, do exílio da Babilônica, 70 anos ali, eles voltam para a terra deles está totalmente destruída, eles chegam no local para reconstruir tudo, está tudo destruído, eles estão começando a construir, o templo, que era aquela coisa suntuosa, já não é mais. Agora eles vão construir um templo menor. E eles são parados 12 anos, porque os samaritanos brecam eles. Então, é uma dificuldade em cima de dificuldade, né? Eles voltam para casa, mas eles voltam totalmente com o coração misturado na adoração, misturado. Não conheciam mais a Deus no profundo. E Deus está chamando o povo na intimidade de novo. É engraçado que Deus está falando assim, olha, volta à intimidade. Então, é uma semelhança mesmo do livro de Zacarias com o que está acontecendo agora. Eu falei, Deus, eu estou ficando louco, é isso mesmo, né? E o primeiro, no capítulo 1, do verso 3, ele fala assim, ó, portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornar-vos para mim, quer dizer, ó, se converta, volte, se converta para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Então, quer dizer, a primeira coisa que Deus está chamando é arrependimento, é conversão. Ó, volta, tira esses costumes, deixa tudo para trás, deixa. E aí, no capítulo 2, eu estou fazendo assim um resumo, bem rápido. Estou acompanhando aqui, tá aberto aqui. Só para pegar a ideia, né? Vem outra visão, né? É engraçado que o
profeta Zacarias, ele tem várias visões, e ele pergunta para o anjo o que significa isso, que eu não estou entendendo, e o anjo vai explicando. Mas a terceira visão, aqui no capítulo 2, mostra o quê? Um prumo, né? E o prumo fala do quê? De medida. E você olha para aquilo que ele falou, olha, eu estou colocando um homem com um prumo na mão para fazer uma medida. E é engraçado, para medir Jerusalém, quer dizer, medir ali a sede da adoração, medir o povo dele, olhar. E engraçado que essa área de medida, Deus sempre trata na palavra. É uma questão de precisão, Eduardo. Ele esquadrinha os corações, ele constrói, ele separa, ele faz uma distinção entre daquela igreja que é santa com a igreja ímpia. E ele fala, eu estou colocando um prumo, né? E eu vou colocar um muro de proteção em volta de vocês. Mas olha, vocês têm que andar conforme a minha lei, conforme a minha palavra, né? O diabo, ele anda ao derredor, mas Deus constrói um muro de proteção, né? Um muro de fogo, um muro de proteção, né? E ele fala, eu vou, no verso 10 ele fala, canta, ó filha de Sião, né? Porque eis que venho e habitarei no meio de ti, né? Canta, traz um júbilo, porque eu vou habitar no meio da minha família, uma família de muitos filhos chamados para ser conforme o filho mais velho, Jesus, né? O nosso primogênito. E aí, o que ele faz com essa nação? Ele chama praticamente duas pessoas. Ele chama para se restaurar, para restaurar a adoração, para restaurar o país. Isso foi uma das palavras que eu trouxe semana passada, quando eu fui ministrar ali no ramo da vida. Que Deus, o que ele precisa para restaurar um país? A gente fala, poxa, mas, né, como que é essa história? Bom, ele chama o sumo sacerdote, que era Josué, naquela época, ele chama esse sumo sacerdote, e ele coloca o sumo sacerdote diante do anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, que é o próprio Senhor Jesus, né? Ele coloca ali, e quem se apresenta do lado? O diabo, Satanás. Está aqui, está no capítulo 3, no verso 1, né? Satanás está ali acusando, né? Ele está se opondo contra os planos de Deus para passará aquele país, para restaurar aquele país, para restaurar aquela nação, para restaurar o povo de Deus. E ele começa pela igreja. Ele começa pela igreja dele. E ele chama o sumo sacerdote e fala, vamos restaurar a adoração de novo. Vocês vieram de um exílio aí babilônico misturado, vocês estão cheios de costume errado, cheios de crença errada, misticismo para tudo quanto é lado. Vamos limpar isso e vamos se voltar para o Senhor. Vamos voltar para a lei novamente, da minha palavra. Vamos voltar ao Espírito, né? E o Satanás, olha, está com vestes sujas, está com roupa suja. E não pode. Roupa suja, o que fala da condição humana. Não pode. Você não pode se apresentar sujo diante do altar. Você, como sacerdote, não pode se colocar estando aí sujeira. E sujeira é pecado. Não adianta. Vestes sujas, né? Retrata esse piloto automático, que muitas vezes a igreja está acostumada. Vamos fazer do jeito, de qualquer jeito, vamos. Não, fazem o melhor. Coloquem lá as melhores músicas, as melhores composições, o melhor som, mas o estado do coração dos levitas, muitas vezes, está ruim, está com veste suja. Entendeu? O pastor, ele está preocupado ali, tal, com um monte de coisa, mas está com veste suja, não se preparou para entrar na presença de Deus, não se preparou, não colocou uma roupagem santa, limpa. Então você vê o histórico, como que vai encaixando as coisas, e Deus muda as vestes do sacerdote, coloca um turbante de autoridade sobre a cabeça dele, quer dizer, mudança de mente, coloca autoridade, derrama um óleo novo sobre a cabeça dele, né? E é um símbolo de milagre que ia acontecer, dá autoridade para o sacerdote.
No capítulo 4, o Zacarias tem uma outra visão ali do candelabro de ouro, que tem duas oliveiras e estão jorrando óleo dentro de uma bacia, de um vaso. Ele fala, o que é isso? Ele fala, estou chamando Zorobabel. Zorobabel era o governador cívico da cidade. Olha só. Era o governador que ia reconstruir o templo. E alguns tiravam sarro. O primeiro templo era bonito, né? O primeiro templo era suntuoso. O primeiro templo, nossa, era grandioso. E Deus fala, não, o segundo vai ser, a minha glória vai ser maior do que a do primeiro. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Entendi. Então, por quê? Porque o homem ele é muito preocupado com o exterior, Eduardo. É engraçado. Ele se preocupa muito com o visual, né? Quando Deus vai chamar lá, quando Deus vai chamar Davi, põe todos os irmãos bonitos e Davi é o último, lembrei né? dessa passagem quando você falou. Davi é o último ali, e Davi não tinha aparência. Deus fala, olha, Samuel, é o seguinte, estou chamando Davi porque eu olho o coração. Não, é engraçado também. Samuel, quando olha, né, para o filho mais velho, para Eliabe, né, fala assim, é este aí o rei. Esse é o bonitão. Olhou assim, é esse. Deixa eu pegar aqui o pau ungir, né? E aí Deus fala, esse não, Samuel, né? E Deus chama aqueles que não são para confundir, aqueles que se dizem, que se acham que é alguma coisa. E Deus não usa esse tipo de coisa. Deus usa a sabedoria dele. E Deus ele unge aqueles que têm o coração totalmente dele, né? Segundo a Crônicas 16:9, o Senhor passa por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele, é inclinado para ele. Então você vê uma sequência. Ele chama Zorobabel, que é um líder civil, que é um líder, Eduardo, que é voltado para a construção da cidade, para construir o templo. Ele vai construir as bases do templo. E ele falou, o Zorobabel lançou o alicerce e ele vai terminar. Não vai ser outro. Ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Entendeu? Agora, você pergunta para mim, por que eles estão fazendo isso? Porque eles estavam preparando tudo para o Messias, que é Jesus. E hoje, por que nós estamos vivendo isso? Nós estamos preparando o caminho do Senhor para a volta de Jesus, para o avivamento que vai ter novamente, né? Deus restaura a igreja, mas também ele restaura o país dele. Ele restaura a nação. Ele restaura a adoração, ele restaura os adoradores. Para quê? Para ser luz do mundo. Luz para enviar. Deus vai pegar pequenas faíscas que somos nós. Imagina uma grande fornalha, Eduardo, uma grande fogueira lá, uma brasa enorme. Você pega ali, você pega uma batidinha, você sai aquelas fagulhas, né? Aquelas fagulhinhas vão ser espalhadas no mundo inteiro. E Deus vai enviar. Agora, hoje em específico, né? Eu estava aqui estudando o capítulo 8, né, em específico. E eu falei, não, Deus, eu estou ficando louco mesmo, eu acho que eu não estou entendendo, é isso mesmo. E Deus vem falando, Eduardo, ele fala assim, olha, Sião será restaurado, quer dizer, a nação está sendo restaurada. Sião, a cidade do Senhor dos Exércitos, vai ser restaurada. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Inclusive, esse versículo está aqui. Antes de entrar exatamente no capítulo 8, Eduardo, deixa eu ler só um versículo do capítulo 4, aqui, o 14, que diz assim, então eles são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor da terra. Esses dois aqui. Primeiro, Josué, representando o quê? O sacerdócio, né? Uhum. A religião, vamos chamar dessa forma, a adoração, o caminho do Senhor, e depois ele está restaurando também as leis civis do país, está restaurando a nação como um todo, né? Então, aquilo ali veio para restaurar a cidade. E hoje, eu estava lendo aqui, estudando o capítulo 8, né? E Deus fala assim, olha, a partir do verso 2, né, do capítulo 8, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tenho grande zelo
zelo. Deus começou a falar profundamente, falou, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Deus? Porque a gente, Eduardo, a gente aprendeu durante a nossa caminhada, e até eu me lembrei de uma palavra que está lá, deixa eu abrir rapidinho aqui, lá em Apocalipse, tá? Do Apocalipse, no capítulo 2, no verso 12, né? Que ali, na cidade de Pérgamo, nós aprendemos, e não está errado isso, porque o pessoal essa semana, alguns, né, vieram me acusar e dizer assim, essa história aí de política e religião não dá certo, que isso aí forma trono de Satanás. E eu fui ver, realmente, forma trono de Satanás, quando não tem a direção do alto, quando não tem a direção de Deus. Entendeu? Lá em Pérgamo, e a palavra Pérgamo, Eduardo, significa casamento, quando casou o Estado com a religião, forma o trono de Satanás. O casamento entre o Estado, mas um Estado ímpio, com leis ímpias, com uma religião suja, imoral, cheia de idolatria, porque Pérgamo, nossa, eles eram altamente, eles tinham o trono de Zeus, de Slepion, que era o deus lá ali da cura, inclusive eram duas cobras, até hoje se usa esse símbolo como símbolo da medicina. E então existia muita adoração misturada. Existiam os remanescentes fiéis, mas eles eram massacrados, como Antipas, que foi cozido dentro de um bronze de ouro, de bronze, quer dizer, não de ouro, de bronze, foi cozido ali dentro. Ele veio a ser um mártir ali. Né? E ali está o trono de Satanás. Nós aprendemos isso e não tem nada de errado. Só que eu falei, poxa, o Senhor, né? Esse casamento realmente da igreja com o Estado é chamado de trono de Satanás, mas Deus falou para mim, olha, isso Gilberto, quando não vem o comando de cima. Agora eu estou dando o comando. Eu estou fazendo a promessa. Veja aí, como eu já disse para você, como eu já li aqui, veja aí no caso de Zacarias, ele chama o sacerdote Josué, e Deus tem chamado os pastores, os padres, os cristãos, Deus tem chamado todos nessa nação a dobrarem o joelho e clamarem por Jesus. Todos. Ontem, na sexta-feira, eu recebi aqui vídeos, o pessoal lá de Brasília. Para quem não sabe, eu e Eduardo já moramos em Brasília, né? Isso. Então nós temos muitos amigos lá em Brasília, né? Muitos. E eu recebi vídeos aqui, o pessoal, hoje tem 15 mil pessoas, era mais ou menos às 6 horas da tarde, 6h30. 15 mil pessoas eram aqui na Praça dos, na Esplanada, na Praça dos Três Poderes. Durante o dia, nos grupos aqui, o pessoal das igrejas se reunindo. Ô, gente, vamos lá orar hoje. Vamos lá buscar Deus, cada um com sua igreja. De repente, Eduardo, à noite, mais perto das 10 horas, recebi um vídeo, tinha mais de 50 mil pessoas lá. Orando, louvando, dobrando o joelho diante da presença de Deus. Eu falei, Deus, esse comando não é um comando que vem por WhatsApp ou de homens que estão organizando. Não. Né? Ontem todo mundo estava parando para assistir o tal do debate aí, eu nem vi nada. Eu falei, Deus, eu quero ficar ligado no Senhor. A minha instância é maior, eu quero ficar ligado no céu. E, de repente, Eduardo, o povo está, sabe, subindo nos montes, as igrejas estão lotadas, outros me mandando vídeos Giba, estamos aqui orando, adorando na igreja, e sabe, e outras cidades satélites e outros lugares do Brasil, pessoas buscando o governo de Deus. E quando há esse chamado que vem dos céus, que vem de cima, como eu disse para você, Zacarias 4,14. Então, ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor da terra. Quer dizer, o comando veio de cima. O comando está vindo de Deus. Falei, Senhor.
Porque muitos ficam falando, é trono de Satanás, é trono de Satanás. Não. Quando o trono de Satanás é formado aqui na terra. É formado aqui com um governo ímpio, juntamente com uma igreja babilônica ímpia, misturada, aí sim dá confusão e dá perseguição. Mas quando Deus está fazendo algo, ele vem e restaura. E eu estou aqui no capítulo 8 hoje, conversando com Deus todas essas coisas, estou falando com Deus, a minha mente, eu estudando, olhando, falando, Senhor, mas é isso, Gilberto, eu me importo com a sua nação, eu tenho um plano para a sua nação, eu tenho um plano, meu filho. Isso aí vai sair assim como fagulhas para tudo quanto é lado, vai incendiar todo mundo, vai incendiar o mundo, que eu quero usar. Não somente o Brasil, mas o Brasil vai ser o celeiro, vai ser da onde vai partir o avivamento. E quantas palavras proféticas nós temos anterior a isso, Eduardo. Eu vi um vídeo que me mandaram de um pastor falando em francês, inclusive, eu acho que ele é da África, se eu não me engano. Eu não me lembro. Eu sei que ele está falando francês e um outro traduzindo. E de 2019, falando que Deus ia restaurar, Deus vai restaurar e vai usar o presidente. Olha, é escolhido. Então, aí a gente para e olha as coisas. E olha, entendeu? E aí eu continuo olhando para a palavra. Olha o que Deus fala. Verso 3. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E chamar-se-á cidade fiel. O monte do Senhor dos Exércitos é santo. Vai ser uma cidade da verdade. Vai ser uma cidade que vem com comando. Ele vai restaurar um monte santo. Vai restaurar um monte sagrado da adoração, um monte sagrado da verdade, tal. E aí, olha, eu comecei a visualizar essas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, como eu vou restaurar a adoração, vou restaurar a paixão de novo por aqueles que querem buscar a minha face. Vai acontecer milagres, vai acontecer curas, vai acontecer muitas coisas. E todas as palavras vêm assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Né? Verso 4, ele fala que ele vai pegar os velhos, as velhas, e vai levar os velhinhos com bengala na mão, Eduardo, e vai levar até as praças da cidade, vai levar aquela convivência. Você lembra quando você era menino? Lembro. A gente ia brincar na Nossa. pracinha, Ô, Giba, entendeu? está escrito assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres de idade avançada voltarão a Exatamente. sentar-se nas praças de Jerusalém, cada Exatamente. um com sua bengala, por causa da idade. Bengala. Bengala, isso? Exatamente. Por quê? Caramba! Por que eles vão voltar, Eduardo? As Por que ruas nós da vamos... cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando, Exatamente. Exatamente isso que Deus falou comigo hoje. mesmo que Entendeu? isso pareça impossível para o remanescente desse povo. Seria Exatamente isso. impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Exatamente Eita! isso. É escandaloso. É escandaloso. É, Então, Deus está falando, olha, eu vou restaurar a segurança, vou restaurar tudo. O que é para mim que é difícil? O que é difícil demais para mim? Me nada, fala. né? Nada, né? Nada, nada. Então, você olha aqui, ele fala assim, ó, no verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-os da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu vou reunir, eu vou reunir, verso 8, eu os trarei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Eduardo, presta atenção nessas palavras. Sim. Verdade. Conhecereis, o A João ver... 8,32, a verdade, e a verdade vos vos libertará. justiça. Deus é um Deus de liberdade e justiça. Tudo que está sendo feito debaixo do pano, tudo quanto é corrupção, tudo aquilo que foi feito debaixo aí de cartas marcadas, de reuniões às escuras, de sacrifício, tudo vai ser extirpado, vai ser vir tudo à luz. Entendeu? E aí vai trazer o quê? Alegria de novo.
Eu estava conversando esses dias com o meu amigo, eu passei na casa dele, eu olhei na casa dele, ele está morando perto ali da casa da mãe dele, eu falei, pô, você lembra dessa rua aqui? Ele falou, cara, você lembra, Giba? Na nossa época, os velhos, as crianças, a gente saía tudo para brincar na rua à noite, depois da janta, né? E a gente sentava, e eles sentavam com as cadeiras do lado de fora, e ficava um vizinho conversando com o outro. E as A crianças alegria, brincando, né? As e as crianças crianças brincando brincando e os vizinhos na rua. conversando. Essa alegria vai voltar. Essa Meu Deus. alegria vai voltar para o Brasil. Meu Deus. Mas é por causa de Deus, é Ele que vai fazer. Então, ele falou, e será que isso aí é difícil demais para mim fazer, Gilberto? O Não Giba, você está é. parecendo a última trombeta, não? não, olha, é, É um tempo de aí, bonança muito grande para uma nação. exatamente. Mas nunca também uma nação fez o que o Brasil está fazendo, talvez, né? Assim, nesses tempos novos agora, né? Se juntando, nunca teve um presidente que conclamou o jejum nacional, né? Sim, sim. Ou Mas você seja, vê o que que aconteceu é que, na verdade, o povo se voltou para Deus, né? o povo está se voltando, Eduardo. Está se Está se voltando para voltando. Deus. Está se voltando outra coisa. O comando, isso que eu quero deixar claro, o comando não é terreno. O comando é celestial. É obra divina, é obra santa, que nem aquele. Ninguém pede, é obra santa, né? Aquilo que Uhum. Deus está fazendo. Essa obra não é uma obra feita por mãos humanas. Deus chama. Deus chama Zorobabel e fala: Zorobabel, eu vou te dar todo o suporte. Vou te dar inteligência, vou te dar sabedoria, vou te dar discernimento, mas quem vai fazer e quem vai realizar é você. Agora, Deus está chamando o povo. Não é só um ou outro. Deus está chamando uma nação. Né? E é engraçado, Eduardo, que o verso 9 diz assim: ao Senhor dos Exércitos, sejam fortes, né? A todos vós que nesses dias ouvi as palavras da boca dos profetas, nos dias em que foram expostos os fundamentos da casa do Senhor, né? Dos exércitos, como está sendo o templo edificado. Então Deus está edificando um templo de adoração. Deus está chamando novamente, né? Agora, você quer, Eduardo, cair da cadeira aí ou não? Olha o verso 10 comigo. Porque antes daqueles dias, quer dizer, atrás Sim, sim, aí, sim. né, alguns anos atrás aqui, não havia salário para homens, nem animais davam ganho. Ninguém ganhava, ninguém tinha salário. Não tinha paz para quem entrava nem para quem saía, por causa do inimigo. Olha quem comandava. Por causa do inimigo. Porque incitei todos os homens contra o seu próximo. Todo mundo ganhava, sabe o que naquela época? Esmola. Eita. Deus está falando assim, ó, o que vocês ganhavam antes, o que vocês faziam? Lutava para conseguir alguma coisa, sempre vinha um e dava uma mordida. E você, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Até chato falar uma coisa dessa, né, Eduardo? Mas você está aí no Canadá, quanto tempo? Agora eu vou 3 virar anos e meio. 3 anos e meio. Você tinha casa no Brasil? Não, Giba, não tinha, não. Você está no Canadá. Você já tem casa aí, Eduardo? Sim, Deus nos deu um presente maravilhoso aqui. Quantos anos de Canadá, Eduardo? 3 anos e meio. Por quê? Deixa eu explicar. Primeiro, é a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, é a mão do Senhor. Isso nós não temos dúvida. Mas segundo, o poder da compra. O que Deus está falando aqui, que antes vocês ganhavam esmolas, agora vocês vão ganhar um valor realmente. Eu vou melhorar a condição de vida de vocês, porque a bênção vai vir do alto. Ó, verso 12 fala, porque as bênçãos vão vir dos céus, Eduardo. Ó, olha Sei. aqui, ó. Porque olha o verso 12, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, porque farei o resto desse povo que herde tudo isso. Quer dizer, a bênção vem da onde? Farei. Olha, sou eu que estou fazendo.
nós temos que entender, isso é Deus que está fazendo, e Deus está fazendo isso no Brasil, vai começar a fazer no Brasil, Eu tenho tá? plena consciência disso, Giba. A gente que vive assim, quando eu vim para cá, eu apresentei a Deus uma lista de coisas, né? E ele foi ticando tudinho, ó, isso aqui, ok, 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 ok. E aí eu tive que vir. Eu falei assim, gente, Hum. larguei um bom emprego no Brasil, você sabe, né? E fui. Ou seja, simplesmente me lancei naquilo, né? E eu lembro que uma coisa que eu falei para Deus, eu falei para ele, Senhor, eu sempre prego sobre sua provisão, sobre essas coisas, mas eu nunca vivi isso na minha vida. Eu queria viver, assim, essa questão da sua provisão, de poder um dia pregar e falar, olha, gente, Deus provê, Deus realmente provê. E E Deus está hoje eu provendo. tenho vivido isso, sabe? Tenho vivido uma provisão do Senhor fantástica, algo que eu nunca tinha vivido antes. Eu posso dizer para você, o meu sentimento que eu tenho hoje é de gratidão. Sou muito grato a Deus por tudo, sabe? Muitas coisas a gente faz aqui, a gente ajuda demais as pessoas, a gente está sempre envolvido, sempre ajudando um ou outro, né? E a gente nunca Mesmo na esperou época nada em da, troca. mesmo na época da pandemia, você lembra, Eduardo? Não tinha jeito de ir para a igreja, a gente abriu uma reunião, lembra? Você Lembro. convidou, a gente fez praticamente uma igreja virtual aí. A gente sempre quis, né, trazer as pessoas junto, né? Eu sempre quis trazer as pessoas junto. Sempre que eu tenho que dar uma palavra, eu sempre procuro sempre saber o que a Bíblia está falando primeiro, né? Para a gente não chegar. Porque tem muito achismo, né, Giba? Tem muita gente que tem cheio de achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, entendeu? Hoje em dia, eu não acho nada. Eu procuro na Bíblia o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Exatamente, O é que a isso Bíblia mesmo. fala sobre esse assunto aqui? A Bíblia fala que eu tenho que amar o meu inimigo. Eu falei, então eu tenho que amar meu inimigo. Entendeu? Ah, mas eu não acho justo, porque fulano fez não sei o quê. Eu falei assim, eu tenho que amar o inimigo, né? Tem que Eu cumprir os tenho. mandamentos de Jesus. Exato, entendeu? Então, assim, mesmo que aquilo me custe alguma coisa, né? Então, eu tenho que ser. Eu acho muito, assim, eu gosto muito de filme, eu assisto muito filme, e aquele filme Deus Não Está Morto, né? O Sim, 2 que é a professora lá, ela é escorraçada, sabe? Ela é praticamente escorraçada e ela vai para o tribunal e tudo, né? E lá foi um momento em que ela se posicionou e manteve a sua posição, né? Quando falaram para ela assim, olha, admite que você errou, admite, não, entendeu? Vai ser muito pior para você e tal, entendeu? E ela olha para o advogado e fala assim, não, eu não vou negar minha fé, eu não vou é. dizer tudo aquilo que eu acredito. Deus está chamando a gente hoje em dia para isso. Ele está separando o joio do trigo, literalmente. Sim, uhum, Literalmente, entendeu? E está chamando os seus. sim, Ou a gente se converte realmente, para de mimimi, de brincadeira, ou a gente se entrega para Deus, cumpre os mandamentos, propósitos dele, porque ele tem propósito. Ele chama, ele faz o convite, né? Ele tá à é, porta, vem e bate. Eu falo, ó, tá afim de vir? Né? É igual ele fez lá com o jovem rico. Quer me é. seguir? Então faz assim. Não, não quer, então virou as costas e foi embora. Entendeu? Eu estava Mas é. lendo o livro de João hoje com a minha filha, né? Que nós estamos lendo o livro de João juntos, né? Só E não nós vamos fizemos. perder tempo, Eduardo. Não quero te cortar, não, mas só vou Ah, falar isso, porque senão vai ficar muito longo não, não, é depois. rapidinho. Eu estava lendo o livro de João, a gente fez uma dinâmica muito legal. A gente leu, leio os ímpares e ela lê os pares. E a gente vai lendo junto, né? E aí, no livro de João, no capítulo 6 tem um momento em que Jesus dá um sermão muito duro. E aí ele olha para, né, os discípulos, e muitos se afastaram de Jesus por causa daquele sermão duro. E aí Sim. ele fala, olha para eles e fala o seguinte: e aí, vocês também vão me deixar? Vocês também estão querendo ir? Tipo assim, quer ir, vai, entendeu? É. Como diz um amigo nosso, pega o beco e vaza, né? E vaza, vaza, Mas vai embora. aí Pedro vai e fala, né? Para onde iremos nós? Se só tu tem as palavras de vida eterna, né? Exatamente. Então, Eduardo, a restauração que Deus está fazendo no nosso Brasil, no nosso país, vai ser em todas as instâncias. Não é somente numa área. Porque o pessoal está falando para mim, Giba, tal. Não. Eu nunca gostei, eu particularmente, nem sei se eu devo falar isso, mas eu nunca gostei de política, nunca gostei disso.
Só que agora é uma ordenança de Deus, da nossa posição. Ou nós temos os princípios ou nós não temos. Ou está Porque apertando. nós estamos vendo, né, que na verdade o governo ele impacta a vida do povo. Claro. Não tem jeito, as leis são votadas e nós temos que obedecer às leis dos homens. Não é isso? Exatamente. Também acontece em vários momentos em que quando a lei do homem sobrepõe a lei de Deus, aí a lei de Deus tem que prevalecer, Sim. né? Mas se a gente não toma cuidado, por exemplo, eu vou tirar aqui Cedraque, Mesaque e Abidnego, que eles não obedeceram uma ordem do rei e foram jogados na fornalha de fogo, né? Na fornalha, né? Então a gente também tem que pensar nisso. Ou seja, se a gente não cuida para que as leis estejam consoantemente com as leis do Senhor, senão daqui a pouco a gente está sendo perseguido, está sendo preso, porque vão ter leis que vão E, querer muito, nos obrigar a ser contra as leis do Senhor. e tem muitos que estão vendendo seus próprios princípios, estão vendendo a sua primogenitura Sim. por um simples prato de comida. A verdade é essa. Agora vamos encerrar aqui, vamos Encerrar para voltar não aqui ficar para muito longo, Zacarias. né? Já deve estar uns 50 Já está, minutos já. exatamente. Então Deus falou aqui no verso 12 que ele vai restaurar, essa restauração vai ser da terra, vai ser restauração da área política, vai ser restauração da igreja, vai ser restauração do ambiente, da alegria, certo? E ele pede algumas coisas para nós. Verso 16, ele fala assim, ó, falai a verdade, cada um ao seu próximo. Fala a verdade, cada um. Executai juízo nas vossas portas, segundo a vontade, segundo a verdade, quer dizer, segundo a verdade em favor da paz. Olha só, é muito claro, é muito claro. Ó, verso 17, nenhum de vós pense mal em seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E quantas coisas Deus já estava aborrecido com essa nação? Com a corrupção, com tanta coisa, né? Quer dizer, Deus está falando assim, está chamando o Brasil, está chamando o povo dele, está chamando todos a serem honestos de novo. A serem honestos para com o Senhor, sejam honestos. Sabe Isso o é que vai sério, né? acontecer? Isso é sério, né? Exatamente. Isso é Ele sério? proclama, o Deus está restaurando o jejum de novo nessa nação, tem levantado aí o pastor Luciano Subirá, como que a gente tem visto aí, para ensinar sobre o jejum novamente. Ele tem levantado outros pastores, outras irmãzinhas, nossa, tem gente a dar com pau, que está sendo chamado, e Deus está restaurando tudo. Deus está restaurando a nação como um todo. Agora, para a gente encerrar aqui, Eduardo, ó, verso 20, Qual verso capítulo? 19, do capítulo 8 Do mesmo, de 8 ainda, Zacarias. né? Tá. Ele fala sobre o jejum, tal, que viria para a casa de Judá, né? Regozijo, alegria, festividade solene, amai, pois, a verdade e a paz. Verdade. Ame a verdade. Ame a paz. Verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E sucederá que os que virão povos e habitantes de muitas cidades. Os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa, vamos suplicar o favor do Senhor, buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos, verso 22, virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor dele. Muitas outras nações vão olhar para o Brasil e vão dizer assim: gente, esses caras estão com a benção de Deus, vamos lá pegar um pouquinho dessa benção. Muitos vão vir buscar oração, vão vir buscar a bênção aqui. Verso 23, assim diz o Senhor, daquele dia sucederá que pegarão 10 homens, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações
pegarão sim na orla da veste. Você vai estar andando na rua, as pessoas vão grudar você, falar assim, me passa essa bênção aí. Nas vestes de um judeu, ele dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Gente, não tem, é Deus que está. É Deus que está agindo. E hoje, Deus me confrontou assim, de uma forma, falou, Gilberto, aguarde, você vai ver essas coisas. Aguarde, você verá. Porque eu me importo com o meu povo. Eu estou chamando o meu povo porque, na verdade, Eduardo, resumindo do resumo, nós estamos preparando para a volta. Nós somos uma espécie de João Batista, preparando o caminho do Senhor, preparando para a volta de Cristo, preparando, vamos ser chamados como João Batistas, pregando e preparando, arrependei-vos, pois é chegado o caminho do Senhor. É chegado o reino de Deus, Jesus está voltando. E é isso que Deus falou comigo. Isso que Deus falou. Gente, a restauração é total. Restauração total. Total. Em todas as áreas, Eduardo. Todas. Adoração. Adoração nas ruas, ontem já começamos a ver isso, alegria nas praças, alegria das crianças nas ruas, vamos voltar a ter paz e serenidade. O povo do Brasil, antigamente chamado como um povo, bagunceiro, da onde que vai vir aquele povinho lá, corrupção lá, não, vai ser restaurada novamente, vamos ser chamados, Deus verdadeiramente está no meio deles. Amém, pastor Giba, amém. Agora é só aguardar, orar e entregar na mão do Senhor. Deixar Deus agir, né? Para a gente encerrar, podemos orar, Eduardo? Podemos, claro. Vamos orar. Vamos. Senhor, nós queremos te agradecer em nome de Jesus por esse tempo, desse bate-papo gostoso aqui, e pedir que o Senhor estenda a tua poderosa mão sobre o Brasil, sobre esta nação que te invoca e te chama pelo teu nome, Senhor. São promessas do Senhor, ó Pai. Não depende, Senhor, somente da força do nosso braço. Nossa força, Senhor, está em Ti. Nosso dever é Te buscar. Nossos joelhos estão dobrados. Nós temos feito jejum, nós temos orado e nós temos pedido e clamado ao Senhor, ó Pai, por essa nação, para que as outras nações sejam inflamadas pela Tua glória, Senhor Deus. Amém. Pedimos que o Senhor aqui abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa, a cada irmãozinho, amém, irmãzinha, que acessar essa palavra, mesmo depois, ó Pai, que ela vai ficar registrada aqui, que o Senhor é quem está fazendo a obra, o Senhor tem avisado, o Senhor tem alertado, amém, e verdadeiramente é um escândalo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, porque vem dos céus, ó Pai. Destampa os ouvidos, abre os olhos, tira as escamas daqueles que não conseguem enxergar. Amém. Mas que o Senhor seja glorificado, Pai, amém, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Fico com Deus, meus irmãos. Pastor Giba, grato pela sua presença, grato pela palavra. Amém. E meus irmãos, a palavra vocês que estão Senhor, aí, né? Amém. E vocês que estão aí, que já conhecem o canal, vou botar aqui embaixo o nome do canal, compartilha, não deixe de dar o seu like, é muito importante para o algoritmo do YouTube entregar essa mensagem para outras pessoas que estão precisando. Escrever um comentário. Escreva comentários, entendeu? Pode dizer que se gostou, se não gostou, se concorda, se não concorda, não tem problema. Dê o seu comentário, dê o seu joinha lá e nós esperamos que você fique com Deus e você esteja bem. Ô, Eduardo, antes de encerrar, quem quiser também entrar em contato conosco, né? Põe aí depois o e-mail do canal. Vou colocar o nome do e-mail aqui, para você mandar um e-mail para nós. E aí, isso. Quem quiser, estamos aí à disposição. Fica com Deus, então, a todos. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até logo.